Doutora Denise Steiner, nossa dermatologista, que hoje vai falar sobre menopausa e andropausa. Impacta a vida de praticamente todo mundo. Bom dia, bem-vinda, doutora Denise. Bom dia. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui, mas quando eu estou prestes a entrar, eu fico pensando, nossa, eles estão conversando sobre assuntos tão pesados, Não né? são? É tudo tão difícil, assim. Mas eu acho que preservar a nossa saúde vai ajudar sempre a enfrentar isso, né? Com certeza. De qualquer forma. E Bom, menopausa e andropausa, eu falo menopausa, olho pra Júlia, ela fala que Ela tá me fica, olhando. ó, gente, isso é bullying. É bullying? Estou sofrendo etarismo aqui no Oeste com elas. Não, é porque eu entrei na Você menopausa... comentou na maquiagem, lembra outro dia? Eu entrei na menopausa com 51 anos e o período antes foi infernal. Quando eu ainda tinha minha menstruação, mas eu achei que eu estava ficando totalmente doida. E aí, isso eu acho tão importante, porque eu estava menstruando, eu falei, gente, eu achei que era síndrome do estresse pós-traumático por causa da pandemia. Aí fui num psiquiatra a primeira vez na minha vida, porque eu falei, gente, eu não durmo, né? Eu nunca tive fogacho, isso é a única coisa, mas eu não durmo, eu podia matar uma pessoa na minha frente, eu estava completamente histérica e eu sou uma pessoa muito boa, assim, eu virei uma outra pessoa, eu estava com o corpo todo ressecado, olha, eu fui no oculista achando que a minha visão estava turva. Viu os sintomas? Eu fui no dermato achando que eu estava com fungo, assim, e aí ela falou, não, isso aí, acho que o pessoal ficou com medo, mas ninguém me disse que era a menopausa. A vontade de matar alguém, eu assustei, hein? Isso tudo antes de entrar na menopausa, é o período antes, né, que se chama perimenopausa. climatério. Eu fiquei também com outra coisa, que é o síndrome da boca ardente. E aí ninguém sabia disso. Eu vi uma moça no TikTok falando do síndrome da boca ardente, que era um sintoma. E aí eu fiquei pensando, poxa, as pessoas não falam muito, né? Então me explica um pouco para os nossos seguidores quando começa esse período, as várias mudanças que a gente pode esperar, né? Aí depois eu fui fazer, eu posso fazer a reposição hormonal, me ajudou muito, claro, eu não tenho mais o síndrome da boca ardendo, várias coisas, mas eu sou uma outra mulher, né? Isso é muito importante falar. A menopausa é tipo assim, morre uma pessoa, nasce outra. Caramba! Tô assustada agora, doutora Denise, socorro. Na verdade, ela tá Viu como assim, pegou melhor ela? que qualquer livro, assim, né? É pra falar mesmo, né? pra gente. Então, a menopausa é considerada... você estaria na menopausa 1 ano depois que você tivesse a última menstruação. Sim. Mas isso é um conceito, simplesmente. Você começa muito antes, né? Essa mudança, muito antes, às vezes, assim, até 10 anos antes. E aí isso é chamado de climatério, mas quando vai chegando perto da última menstruação, isso é mais intenso. E você tocou em pontos importantíssimos, porque a grande mudança que acontece na época da menopausa é você baixar o hormônio estradiol. E o hormônio estradiol, para a mulher, é um dos mais importantes. Depois você vai baixar a progesterona também, ou, na verdade, muitas mulheres baixam a progesterona antes e depois o estradiol. E essa oscilação que você fica tendo é que perturba tanto, né? Porque isso faz parte de uma rede toda intrincada. Você está ligada ao hormônio da tireoide, você está ligada a outros tipos de hormônio, a tudo. Então, você pode ter vários e vários sintomas. E uma coisa que me preocupa muito e que você trouxe à tona é assim... estou atendendo uma mulher, você chegou na menopausa? Sim. Está fazendo reposição? Não. Falaram que não era para eu fazer, mas eu não tive nada. Mas o nada para ela é não ter fogacho. Sim. E você está citando exatamente isso. Sim. Não é que você precise ter fogacho. Eu não tive, mas tive todo o resto. Exatamente. Não é o único sintoma. E você tem uma série de outras questões que podem ocorrer, como você está falando, a pele é muito atingida, desidrata, fica mais flácida, os olhos ficam secos, a boca fica seca, a ponto de você ter uma... cansaço. Você muda de humor, né? Porque essas oscilações, elas judiam muito da mulher. Ter menos progesterona e um pouco mais de estradiol num momento, você fica aqui, você tem reações que você não esperaria. Eu não me reconheço, né? olhando para trás. E isso é muito...
isso é muito cruel com a mulher, porque às vezes ela entra numa briga que ela não esperaria. Quando ela vai ver, ela está envergonhada daquilo. Sei lá, tipo, você Mas tomou eu um porre, tenho fez o maior vergonha escândalo, né? de brigas que eu entrei e depois que eu entendi. Uma vez eu taquei um pires no chão. Ô, Denis, tô preocupada, hein? Não, eu sou muito boa. Não, mas essa caneca quebra, hein? Eu sou de muita boa convivência, então é importante Sim, por isso dizer, que eu tô aqui também me espantando. eu sou muito relax, mas eu olho para trás com vergonha porque eu não me reconheço. Então, mas são coisas que acontecem por causa dessa mudança fisiológica e que ninguém sabe. Então, você fica sendo encarada, né, como uma pessoa. Então, tá surtada, tá de mau humor, primeiro, tá irritada, assim, tá de TPM. muito importante você seguir indo no seu gineco e começar a conversar. E, pelo amor de Deus, eu peço isso a todas as mulheres, não tomem essa decisão de fazer reposição ou não fazer reposição relacionada, assim, negligentemente, sabe? Sem uma boa conversa, sem inteirar o médico com você. Você tem que entender. Seu histórico familiar. Exatamente. Você pode ter osteoporose, você pode depois acabar com o seu relacionamento sexual porque você começa a sentir dor, não tem libido nenhum. Então, são muitas e muitas questões envolvendo mulheres como você, que está em plena atividade, né, participando de muitas coisas. Então, assim, é muito complicado. Então, esse momento, ele tem que ser um momento, assim, profundo, de reflexão. Você tem que entender o que acontece e ter uma resolução. A questão hoje de não se indicar reposição é muito pequena. Ela está relacionada somente a pessoas que existe um tipo de câncer muito específico. Hoje mesmo nós tivemos no Oeste Saúde uma pré-entrevista que vai falar que 90% do câncer de mama é relacionado aleatoriamente ao seu estilo de vida. Só 10% é genético. Então, você tem que levar muito mais em conta o seu estilo de vida. Olha que importante e você isso. tem que ser ajudada nesse período. Ajudar a sua pele e tentar pôr as coisas nos eixos novamente. Então, e aproveitar, Julie, que é muito importante, a janela da oportunidade. Se você conversa sobre isso e começa a fazer uma reposição 2, 3 anos aí próximo a essa transição, é uma coisa. Se você esperar 10 anos, é outra coisa completamente diferente. Eu comecei antes, sabia? Então, porque quando o seu organismo perde o estradiol, ele cria um outro tipo de questão e você fica mais suscetível a problemas cardíacos, a ter AVC, a ter o infarto. 10 anos depois, colocar de novo um hormônio na sua vida é outra coisa do que você dá na sequência, entendeu? Então, várias e várias coisas são importantes. E, nesse caso, os homens estão sendo muito mais privilegiados, né? Para variar. A gente chama de andropausa, mas, na verdade, eles não têm essa transição brusca. Um homem de 50 está no auge. No auge físico, porque, sexual. na verdade, eles não perdem tão bruscamente o hormônio mais importante para eles. Andropausa é dos homens, então? Seria a menopausa dos homens, né? Mas aí eles não têm a Não perda. é justo, queremos que eles sofram. Mas é eles importante que depois... Não, eles vão perdendo, assim, eles vão diminuindo o nível de testosterona, vão tendo também algumas repercussões na pele e tal, mas não é brusca. Essa que é a grande diferença. É mais lenta e gradual. A questão do humor também não pega eles tanto? A questão do humor? Não, nada dessas questões que nós estamos comentando pegam tanto. Importante você falar é que obviamente eu estava nesse período da perimenopausa, mas eu nunca fui parando a minha menstruação. Aí eu acho até que as pessoas acham, porque aí eu me divorciei, meu pai morreu, e aí parou de hora para outra e já tem 2 anos, que faz 2 anos que meu pai morreu, que eu não menstruada. Então, eu estou na menopausa, mas nem sempre, porque tem pessoas que aí, né, às vezes fica 2 meses, 3 meses sem, que você está nesse período, mas tem gente que, como eu, foi assim, pum! Exatamente. E hoje se tem uma ideia de que você não fica esperando parar completamente e depois de 1 ano você vai pensar em fazer alguma coisa. Depende do que você está sentindo. O mais importante aí é você, é os seus sintomas e como isso se encaixa todo no seu quadro. Você vê que você passou um trauma por causa do seu pai e às vezes essas coisas tão importantes emocionais se juntam com um momento super delicado. E você, o que pode acontecer? Entrar com uma doença autoimune
autoimune, você fica mais fragilizada, né? Fica mais inflamada. Então, é um momento tem que ter muito cuidado. E é, às vezes, quando não tem, porque o marido começa a ficar, nossa, minha mulher está insuportável, se afasta. É a idade que mais tem divórcio quando a mulher entra na menopausa. Isso eu li, isso é um dado correto. Exatamente. E alguns maridos pedem ajuda para o médico e tal. Nossa, os legais. Os legais, exatamente. Mas a maioria se afasta e acabam, às vezes, acontecendo Olha, doutora, separações. ela quebrou a mesa da sala na minha cabeça, me ajuda. Socorro. Não, gente, uma vez eu vi o Rod Stewart falando, uma entrevista de que ele acordou com uma outra mulher. Eu falo isso por mim, você acorda com uma outra mulher. E ele foi pesquisar, porque depois que você entra na menopausa, passa um ano, você podendo fazer reposição, você volta. Não é que você volta, você nasce uma outra pessoa, né? Você reequilibra o que estava acontecendo. Mas, assim, de novo eu volto a insistir nisso. É um momento que a mulher deve parar, refletir, entender que ela precisa de ajuda, que ela precisa fazer um contexto em volta dela que entenda o que está acontecendo. Porque ela, depois, é muito judiada. Às vezes, ela entra em depressão, né? Ela entra em processo de ansiedade, começa a tomar um monte de remédio, engorda. E não é que engorda... Engorda, muda. Eu mudei com a mesma coisa. Eu engordei, tipo, 4 a 5 quilos comendo menos. Porque muitas mulheres, elas, nessa questão de deprimir ou de mudar muito, ela começa a comer, né? Então, ela desequilibra totalmente a dieta. Então, tem vários processos que podem acontecer. E o principal é isso. Fique atento, encare esse momento como um momento interessante, que você vai ter mudanças, mas, assim, é sua saúde, você tem que entender e tem que conversar sobre isso e fazer as suas resoluções junto com o homem. Agora, a pele a gente pode hidratar, quando você faz reposição, as coisas se reequilibram um pouco. Tem inúmeros tratamentos que podem ser feitos. A gente começa a entrar com colágeno, a gente começa a entrar com creatina, alguns suplementos. Tudo tem que ser avaliado individualmente, no conjunto equilibrado. E os homens ficam lá, tal, mas depois de uns 10 anos aí, eles também começam a ficar com a pele mais flácida e a também, né, perder esse glamour aí. A doutora Denise Steiner, toda quinta aqui em Oeste com Elas. Obrigada pelas orientações tão importantes para variar de hoje também, viu? Obrigada a vocês. Beijo. É um momento muito bom para mim estar com vocês. E pra gente também, nesse sábado, não perca o Oeste Saúde, programa da doutora Denise, apresentado por ela com temas variados, às 7h30 da noite. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.